A paz dos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão assistindo ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia, meu nome é Dora Rocha, e tem nesse canal proposto que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje nós estamos começando o mês de setembro, onde nós iremos ler do capítulo 31 ao capítulo 33 de Ezequiel. Vamos começar? Ezequiel, capítulo 31. Também sucedeu no ano 10, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: A quem é semelhante na tua grandeza? Eis que o assírio será como um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas nutriram o abismo, fê-lo crescer. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. Assim, ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas, nas suas raízes. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e a sua sombra habitavam todos os grandes povos. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, as saias não igualavam os seus ramos, e os plátanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz pela abundância dos seus ramos, de modo que tiveram inveja dele todas as árvores do Éden que havia no jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como se elevou na sua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se ufanava na sua altura. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Estrangeiros da mais terrível das nações o cortarão, e o deixarão. Cairão seus ramos sobre os montes, e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados junto a todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo estarão sobre os seus ramos, para que nenhuma de todas as árvores, junto às águas, se exalte na sua estatura, nem levante a sua copa no meio dos ramos espessos, nem se levantem na sua altura os seus poderosos, sim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao céu. Fiz eu que houvesse luto, cobri o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as grandes águas, e fiz que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Farei tremer as nações ao som da sua queda, quando fizer descer ao céu juntamente com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolarão nas partes inferiores da terra. Também, juntamente com ele, descerão ao céu, a juntar-se aos que foram mortos à espada, sim, aos que foram o seu braço, e que habitavam a sua sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado juntamente com as árvores do Éden, às partes inferiores da terra, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Agora o capítulo 32, irmãos. Sucedeu que,
No ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste assemelhado a um leão novo entre as nações. Contudo, tu és como um dragão nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando-os com os pés as suas águas. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede por meio de uma companhia de muitos povos, e eles te alçarão na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti todos os animais da terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da sua altura. Também com meu sangue, com teu sangue, regarei a terra onde nadas, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apegando-te eu, cobrirei o céu, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu, eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a efeito a tua destruição dentre as nações, até as terras que não conheceste. Demais farei com que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito, e os seus reis serão sobremaneira amedrontados, quando vir a brandir a minha espada diante deles, e estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei recair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis entre as nações são todos eles. Despojarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei também todos os teus animais de junto a muitas águas. Não as turvará mais pés de homem, não as turvarão unhas de animais. Então tornarei claras as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir a todos os que nela habitarem, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se dará, que as filhas das nações farão sobre o Egito, e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor. Também sucedeu que, no ano no ano duodécimo, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pronteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações majestosas, até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os circuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os poderosos entre os valentes lhe falarão desde o meio do céu. Com os que socorrem, já desceram, e jazem quietos aos incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua companhia. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da terra, da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada, e desceram os circuncisos às partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha, juntamente com os que descem a cova, no meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, e todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Está posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e não jazem com os valentes,
que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao Seol com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo os seus escudos sobre os seus ossos, porque era o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos, a espada. Ali está Edom, e os seus reis, e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, e envergonhados estão pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos da espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Agora o capítulo 33, irmãos. Ainda vem a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o construir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então todo aquele que ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar da trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada, e levar alguma pessoa dentre eles, esse tal foi levado da sua iniquidade, pois o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte, dar-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles. Como viveremos então? Dize: vivo eu, diz o Senhor Deus, e não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos nossos maus caminhos, pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Portanto tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade, que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão. Se este ímpio restituir o penhor, devolver o que tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticar a iniquidade, certamente verá, não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça,
praticando a iniquidade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar retidão e justiça, por essas viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano duodécimo do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caída está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca, antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim se abriu a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer, Abraão era um só, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos. Certamente nos é dada a terra por herança. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o seu sangue, e levantai vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E a vez de possuir a terra, assim lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver no campo aberto, eu o entregarei às feras para ser devorado, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo, Vinde, peço-vos, e ouve, qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo que costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Quando suceder isso, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, irmãos? Hoje nós começamos o mês de setembro, lendo do capítulo 31 ao capítulo 33 de Ezequiel. Amanhã faremos a leitura do dia 2 de setembro, onde faremos a leitura do capítulo 34 ao capítulo 36 de Ezequiel. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.